Oi, Naná, tudo bem com você? Tudo, Paulo. E aí, como é que está? Tudo ótimo. Eu já estou lhe chamando de Naná, que é para me acostumar, porque eu sei que você prefere assim, todo mundo lhe chama de Naná, né? Eu me chamo. Naná, né? Eu me chamo Nadjara Nunes da Silva, tenho 49 anos, prefiro que me chamem de Naná, e moro em Paulista, no estado de Pernambuco. As minhas experiências luminosas, elas, acredito eu, tiveram início desde a minha infância, né? Uma época que eu não entendia, não tinha conhecimento, e para mim era uma coisa muito natural, e hoje eu vejo que realmente é uma coisa especial, né? A experiência mais antiga que eu me recordo, eu tinha mais ou menos uns 3, 4 anos, que era quando eu ia dormir, e dormíamos num quarto só, sou eu e mais duas irmãs, e em um dado momento eu olhava para a janela e via dois olhos enormes, para mim se mostravam como dois olhos, meio amarelados, né? E muito nítidos, e aquilo me apavorava porque as minhas irmãs não viam, até porque estavam dormindo também, e não sei se acordavam na hora, eu só sei que eu me apavorava e eu chamava minha mãe, eu chamava a babá e ficava virada para a parede, né? O detalhe é que a gente morava em apartamento, não era casa e nem apartamento térreo, então não tinha como ninguém estar na janela olhando para a gente, a não ser que voasse, né? Então, é a experiência mais antiga que eu me lembro estranha e, de certa forma, assustadora para uma criança entre 3 e 4 anos de idade, né? A partir daí, começou a acontecer algumas coisas mais estranhas, né? Eu lembro que eu tinha 9 anos, mais ou menos, e eu acordei, eu dormia virada para a parede com um ser muito pequeno, uma cabeça menor que a nossa, bem redonda, sem cabelos e da cor cinza. Ele tinha um aspecto humano, mas era cinza e me encarando, né? E aí eu olhei para aquilo e falei, nossa. E aí mentalmente eu questionei quem é você, né? Mas o interessante é que eu estava virada para a parede e não havia como ter uma pessoa entre mim e a parede, porque eu estava muito próximo. Mas e isso era de manhã já, perto de levantar. E aí eu fiquei olhando para ele e ele olhando para mim, acho que na verdade nós nos observamos, né, mutuamente, porque eu lembro que ele espantou na hora que eu questionei mentalmente, quem é você? Ele fez assim, mas continuou olhando fixo para mim. E eu olhando para ele também, e teve uma hora que ele sumiu. Não sei se eu pisquei, fechei os olhos, ele sumiu, né? Então eu tinha mais ou menos uns 9 anos de idade, né? Bom, e a partir daí eu comecei a ter alguns sonhos premonitórios, né? Uns sonhos cujos símbolos que apareciam, né, no meu sonho significavam uma coisa bem específica, que no momento eu não entendia, mas algo dentro de mim dizia assim, olha, observa isso que futuramente você vai saber o que é. E o primeiro sonho premonitório foi com a morte da minha bisavó, né? Mais ou menos o que? De uma semana, 5 dias antes, eu tive esse sonho, não entendi o que seria. E quando a minha avó faleceu, no momento que eu soube da notícia do falecimento dela, eu falei, é isso. O segundo sonho premonitório foi a gravidez da minha irmã mais velha. Foi uma gravidez problemática. E eu não só tive o sonho de que ela estava que alguém estava grávida, né, que ia ganhar neném, como estava passando por um momento difícil, que foi um probleminha que teve de saúde na nossa família e tal, mas que graças a Deus deu tudo certo. Inclusive, através dos sonhos eu também fiquei sabendo do sexo do bebê, que era um menino, e comentei com a minha irmã, olha, é um menino, e ela, você tem certeza? Eu falei, tenho, porque eu vi em sonho que era um menino. Outro sonho premonitório que eu tive que me marcou muito foi o falecimento do meu pai. O meu pai, ele era novo, ele não tinha nem 50 anos, mas ele tinha câncer, e ele se internou no dia 25 de dezembro de 91, e 4 dias antes de falecer, e quando eu tive esse aviso, o que ficava bem claro para mim é que ia ser meu pai, porque ainda inclusive escutava alguém dizer assim, olha,
ele está sofrendo muito, mas o sofrimento acabou. E aí, no dia, o dia que seria o dia do falecimento dele na madrugada, né? Era um domingo, e nesse dia eu não quis visitar ele no hospital, mas eu não sabia por quê, né? Porque eu tive o aviso de morte, mas eu não sabia qual era o dia que ele ia falecer. E aí, na madrugada desse mesmo dia, 2 horas da manhã, o telefone ligou e era minha mãe dando a notícia que eu já sabia. Porque quando eu acordei com o telefone tocando, eu já disse, meu pai partiu, né? E de fato, era o falecimento do meu pai. E a partir daí as pessoas começaram a prestar atenção em mim, em algumas coisas que eu falava, coisas muito simples, mas que de fato aconteciam, né? E inclusive teve algumas pessoas que falaram, eu tenho até medo da tua boca, né? Eu falei, mas a minha boca não tem culpa, eu falo o que me mostram, né? Mas, É, tanto é que muitas vezes eu deixei de falar algumas coisas para não assustar as é. pessoas. Muita gente que tem esse dom fica realmente com esse sentimento. E tem gente que até pensa que é ela quem provoca as coisas que acontecem, né? Assim como as pessoas dizem, eu tenho medo da tua boca, é como se tua boca fosse a causa daquilo. Fosse a boca da praga, né? Na verdade você está apenas comunicando algo que você pressentiu, mas que não é você a causa, né? Mas tem É, gente que é até bom para as pessoas que estão assistindo, para elas saberem que quando sentem essas coisas, não são elas que causam, mas elas percebem antes. É um fenômeno, né? Que existe, que nós ela somos um não veículo, né? é um veículo de comunicação apenas. E a gente não, o aparelho em si, né? Ele recebe e passa a mensagem adiante. É o É que eu como posso. se é como se você culpasse a televisão pelas notícias que ela dá, né? Pois é, olha, televisão ruim, né? E não é, Trocar por uma marca melhor. né? Porque ela só dá notícia ruim, essa daí. Aí depois do falecimento do meu pai, outro fato muito marcante na minha vida foi quando eu me casei com meu ex-marido, né? E eu engravidei e estava grávida mais ou menos de 2 meses, quando eu comecei a perder sangue e fiquei na dúvida se eu estava grávida ou não. Daí eu tive um sonho e nesse sonho meu pai aparecia para mim e eu questionava para ele: pai, eu ainda estou grávida? E ele disse: não, você perdeu. E no outro dia de manhã eu ia fazer um ultrassom e eu tinha falado para o meu ex-marido: olha, eu não estou mais grávida. E ele disse: mas como? Que nada, que é isso? Por que você está falando isso? Eu falei: porque eu perdi tudo. E aí ele perguntou: como é que você sabe? Eu falei: meu pai veio me dizer, em sonho. E de fato aconteceu, quando eu estava lá no médico fazendo ultrassom, ele disse: olha, o neném que tinha aqui sumiu, né? Você perdeu tudo. E isso realmente ficou muito, gerou um pouco de, como é que eu posso dizer, de revolta em mim, no sentido de eu ter esses avisos, né? E questionar para Deus: poxa, mas por que que me mostram essas coisas, me falam, e eu não posso fazer nada, não posso evitar? Porque não tem, para mim não tinha sentido, né? Ah, olha, não passa por ali, porque se você passar por ali você vai morrer, né? Uhum. Aí você não passa. Eu acho que isso aí faz todo sentido. Você ter um aviso e consegue salvar ou evitar uma situação. No meu caso, não evitava. Eu só Uhum. falava, mas não evitava. Então, eu passei um bom tempo assim, questionando Deus por causa disso. Porque eu não queria ter isso, né? Eu falava, cheguei até algumas vezes a dizer que isso era uma maldição, né? Deus me livre, eu sei que não é. Hoje eu tenho um entendimento completamente diferente, né? Mas eu sofri um bom tempo ainda para aceitar isso em mim, né? E a partir daí eu comecei a ter algumas, o que a gente chama hoje de saída fora, né, do corpo, o espírito, né? Eu via em alguns momentos eu me saindo do corpo, Experiência fora do corpo, né? e isso com Tem muitos que nomes. um deles é um desdobramento astral, né? Que eu não É, sabia o que era e tinha muito medo, porque quando começava, é coisa muito estranha, começava com um comichão nas minhas pernas, né? Que o pessoal, inclusive, hoje associa muito à paralisia do sono. hum. Eles falam, tem muita gente que associa isso, a paralisia do sono. Só que quando isso começava, ficava com medo, porque eu sabia que eu ia sair do corpo e eu não Quer dizer saía. que você tinha paralisia do sono. Sim, sim, quer dizer, na verdade, na época eu não sabia, né, o que era, Sei. mas a sensação que eu tinha, pelo que as pessoas descrevem hoje, eu vejo que é, porque eu não É. conseguia
me mexer e tudo, mas de repente eu me deslocava e Uhum. aí eu ia para muitos lugares, né? E nesse Uhum. meio tempo eu fui para São Paulo, né? E em São Paulo eu continuei tendo muitas experiências e uma das que me marcou muito foi uma visita que eu fiz no astral ao meu pai, né? Que para mim não era um sonho, porque era um cenário completamente diferente, era uma sensação completamente diferente, uma visão do ambiente completamente diferente de sonho. E lá meu pai estava num lugar muito escuro, muito abafado, e eu queria muito que ele saísse de lá. E eu começava a conversar com ele telepaticamente, e ele dizia para mim que não podia sair de lá, né? E de repente eu senti uma presença muito estranha chegando atrás de mim e eu senti que era uma presença carregada de maldade, né? Era uma figura muito estranha e que começou a rodear eu e meu pai para ver qual era a minha intenção. E o engraçado é que não é que eu ouvisse o pensamento dessa figura, mas eu entendia, eu sentia qual era a intenção dela, como ela também sentia a minha. Então eu sentia que era como se ela dissesse assim: eu quero só ver o que ela vai fazer, porque ela não está no ambiente dela, ela está no meu ambiente, né? E ela não vai tirar o pai dela daqui, né? E aquilo ficou rodeando a gente. E aí meu pai disse para mim: filha, vai embora, né? Telepaticamente ele falou: vai embora. Aí eu falei: tá bom, pai, eu vou. E fui embora, né? E quando eu voltei para o corpo, aquilo me deixou muito assustada, porque a figura que ficou rodeando a gente era muito feia, né? Era uma figura que hoje a gente pode associar como alegórica do mal. Então, assim, aquilo me deixou muito, sabe? Eu acho E que muita gente vai ficar curioso para saber como era essa figura. Se você tem como descrever, depois a tem, gente pode analisar. vocês devem conhecer uma figura bem parecida com essa que eu vi, de nome Fauno, né? Uma Aquele figura deus uma, mitológico, isso, uma figura mitológica, que cujos pés. por sinal não tinha nada de mal, né? Ele era um deus, Sim, 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 sim. Mas no mas foi caso, associado, né, a figura porque dele. a imagem, né? Agora acho que a única diferença, as duas diferenças que dessa figura do fauno é que ela emanava muita maldade, perigo, sabe? A sensação que eu tinha era de perigo. E ela tinha aquele aspecto, os pés de animal, a parte de cima humana, mas na cabeça era como se um chifre muito grosso saísse da lateral da cabeça dele e fizesse uma volta, O né? fauno era um ser meio humano e meio bode, né? Tipo, bode, ele Isso, tinha mas pés de geralmente era bode e tinha um chifre de bode também, assim. mas geralmente a gente costuma ver pequeno, né? Assim nessa Ah, figura, não é a representação que eu me lembre. E sim. esse não era muito grande, era uma coisa assim muito feia. O rosto era feio, mas eu não consigo descrever. Hum. Era um rosto assustador, mas eu não consigo descrever. Agora, o corpo, sim. E aquilo, quando andava ao nosso redor, parece que a temperatura caía mais, ficava mais frio. E Sei. era como se gelasse a minha alma, né? Uma sensação muito ruim que eu senti, muito ruim. E eu sabia que meu pai estava ali, ele não podia sair. Eu Aham, entendi que meu pai estava naquele tempo como se fosse aprisionado, né? Naquele sei. lugar. E eu fui visitá-lo, né? Mas tive que sair porque eu estava perturbando aquela figura, né? Porque ela estava Sei. sabendo que a minha intenção realmente era que meu pai saísse de lá. E aí, de repente, quando eu acordei muito assustada e orava muito. E a partir daquele momento eu comecei a orar muito. Foi uma época que eu li aquele livro Violetas na Janela. E eu comecei a mentalizar flores para meu pai, que meu pai fosse socorrido na espiritualidade, porque eu sempre tive esse lado espiritualista e eu sempre acreditei em reencarnação e tudo. Isso era uma coisa que para mim era muito natural ao ponto de eu chegar a ver num desses desdobramentos uma vida minha anterior, que eu não sei se foi a última, se é a penúltima, mas eu vi claramente que eu estava num corpo diferente, né? E eu era uma prostituta, né? Eu vestia um espartilho, morava naqueles casarios antigos, né? Onde tem muito bordel e tudo. Na parte de cima eu via toda a mobília do quarto e tudo, eu via meu cabelo, eu via como eu era, eu gostava muito de batom muito vermelho, meus cabelos eram negros, e eu me debruçava na sacada, né?
daquele quarto que tinha a varandinha, né? Chamando os clientes, né? Então, assim, era uma coisa muito forte, que é uma imagem que até hoje eu não esqueço, né? Eu Você, dormindo. você lembra o que você via quando chegava na janela? Se tinha carro, se tinha. Como é que as pessoas se vestiam, se Elas deslocavam? se vestiam com roupas antigas, eram vestidos, mas assim, não tinha muita gente na rua. Era mais homens, Hum. homens de chapéu, homens com a roupa fechada, assim, não era camiseta como a gente vê hoje, nem regata, nada disso. Veículos, tinha algum tipo de veículo? Não vi veículos, não vi. Agora a rua eu vi que era de um calçamento antigo, como se fosse um paralelepípedo, só Sei. que diferente. Eu não sei explicar. Era antigo, Uhum. era uma coisa antiga. A grade também, onde eu me debruçava, era como se fosse uma grade com aqueles motivos antigos Uma também. sacada, né? Como aquelas casas de Olinda, do Recife Isso, Antigo, né? isso, exatamente, exatamente. E eu Uhum. chamava os clientes, eu chamava, porque eu senti naquele momento que eu tinha prazer de estar fazendo aquilo, né? Foi num sonho isso também, foi uma espécie de sonho, né? Não foi sonho. Eu estava deitada na minha cama e eu fechei os olhos e quis adormecer, mas não adormeci porque eu abri os olhos e vi que eu estava Hum, subindo em direção ao teto. sei. E eu atravessava o teto como se ele fosse feito um holograma, como se ele não Hum, existisse fisicamente. E sim. quando eu atravessava, já estava nesse quarto. Era como se esse quarto fosse na parte de cima, Ah, entende? E é quando como eu se fosse chegava. uma viagem no tempo. Você sai do corpo e volta no tempo e vive Isso, uma exatamente. situação. Isso, mas eu estava lúcida. Era Sei. como se eu não tivesse adormecido. Era como se eu só tivesse Hum, deitado não chegou a e. dormir. Não cheguei a dormir, porque eu via eu subindo. Só que eu não conseguia controlar isso. Uhum. Não era algo que eu dissesse, não vou, não quero ir, ou eu quero ir. Não. Sei, Era sei. algo que era involuntário. Então eu fui subindo e com medo, eu fiquei temerosa, porque era uma coisa que me dava medo. Que eu falava, meu Deus, para onde eu vou agora? O que é que eu vou ver, né? E de Uhum. repente, quando eu atravesso o chão, que eu volto, eu já estou de pé, com esse espartilho preto que eu te falei, leque, ainda me lembro disso, leque, a mobília muito antiga do quarto, espelho, cama, uma cama simples, lençóis antigos. Tinha uma pessoa comigo no quarto que eu não me lembro, era uma mulher também, que eu acredito que seja do ramo, né? Uhum. E eu me debruçava. Aí era quando eu me arrumava, eu acabava de me arrumar, eu me olhava no espelho, e aí vinha aquela consciência muito clara, eu sou uma prostituta, né? E ali não era de espanto, não era nada do outro planeta, para mim era muito natural. Né? Então eu me debruçava na sacada e começava a chamar os homens. Né? E aquilo eu tinha prazer. E aí, Sei. quando depois eu não me lembro como eu voltei para o meu corpo, mas eu lembro que eu fiquei muito impressionada pela riqueza dos detalhes que eu vi né, naquele desdobramento. Foi uma coisa Uhum. assim, muito espantosa. Então, nesse meio tempo, eu comecei a me envolver mais com o espiritismo, em termos de pesquisa, ler e tudo, para não me assustar, né? Porque eu comecei a Sei. ter muitas perturbações espirituais. Tinha dias que eu não, noites que eu não conseguia dormir com pessoas conversando e eu escutando conversa como se estivesse do meu lado, né? Uhum. Toques, alguém mexendo comigo, puxando meus pés, puxando minhas mãos. Eu falava, meu Deus, já tinha dia que eu me irritava, que eu sentava na cama e dizia assim, gente, eu quero dormir, eu preciso dormir. Pelo amor de Uhum. Deus, né? Vão arrumar o que fazer. Não tinha ninguém do meu lado. Era como se eu estivesse falando sozinha, mas era muito ruim mesmo. Uhum. Foi um período muito difícil da minha vida, né? E nesses desdobramentos aconteceram. Uma vez uma amiga minha chegou em casa e eu senti alguma coisa estranha nela. E ela disse que me contou uma experiência que ela viu uma figura em vigília, de olho aberto, na casa dela. E eu falei, não se preocupa não, já foi, passou. E durante a noite, essa figura apareceu para mim em sonho. E eu vi que era uma figura que modificou a aparência dela propositalmente, plasmou isso para assustar. E eu comecei a conversar com essa figura como se fosse doutrinando ela, né? Uhum. Dizendo, olha, você não é assim, você está assim, mas você não é.
Você quer estar assim para assustar, mas isso não vai te fazer bem. E aí aquela figura começou a se destransformar em bicho, vamos dizer assim, e se transformar num homem normal e cansado, a aparência de, poxa, realmente eu estou cansado. E Sem aí, energia, né? Com pouca energia. isso, tipo, aquilo não fazia bem para ele, na verdade. Ele já Sim. estava muito tempo naquilo, mas não fazia bem. E aí eu senti como se ele tivesse sido levado e espiritualmente eu entendi que ele foi socorrido, né? De certa forma, foi um irmão necessitado que está na espiritualidade e foi Sim. socorrido, né? Outra coisa também que aconteceu é que eu me lembre é, eu entrei em depressão em alguns momentos da minha vida e foi quando aconteceu a experiência em si que eu acho que é a mais relevante, né? Que foi um momento em que eu decidi morrer. Eu não queria mais viver, eu achava que eu era muito infeliz. Eu não tinha filhos, eu queria muito ter filhos, eu não engravidava. E aquilo me deprimiu ao ponto de eu dizer, bom, eu tô aqui em São Paulo sozinha, minha família em Recife, eu acho que não tem mais nada para mim nessa vida. E decidi morrer. Só que antes eu falei, bom, eu vou escrever uma carta de despedida para as pessoas que eu amo, né? Minha mãe, as minhas irmãs. E eu comecei a escrever essa carta. E quando eu terminei de escrever a carta, eu senti um sono absurdo, como se eu tivesse tomado algo para dormir que eu não tinha tomado, até porque eu não tinha decidido como eu ia fazer isso, né? De que Sim. forma eu ia pôr fim na minha vida. Eu realmente não sabia como, eu só sabia que eu ia fazer e ia ser naquele dia. Mas daí aí eu tive aquele sono muito forte e botei a carta de lado, dobrada, tá? E deitei. Quando eu deitei que fechei os olhos, eu me senti deslocando do corpo e indo para algum lugar. Eu já estava naquele lugar. Não sei que Chegou nem a caminho. dormir, né? Não, não cheguei a dormir. Eu senti deslocando do corpo. Assim, na verdade, eu senti que eu estava saindo do corpo, aí de repente dá aquele apagão, assim como eu não lembro, e de repente eu já apareci lá, nesse local, né, que eu vou descrever para vocês. Que era como se fosse um, uma sala com azulejo branco até em cima, até o teto, até chegar, fria, muito fria, e que me levava a alguns outros ambientes. E num desses ambientes em que eu fui, era como se eu estivesse indo já sabendo onde estava indo, mas eu não sabia. E de repente, quando eu cheguei nesse ambiente, eu vi que estava tendo um velório, um corpo ia ser velado. Ele já estava pronto, já estava no caixão, o caixão já estava lá posicionado, não conseguia ver ninguém lá, mas via as coroas de flores, as faixas de homenagem, saudades eternas, que sempre a gente vê, né, em É. velório. E aí aquilo me veio, né? Falei, quem morreu? Nossa, morreu alguém. Pelo visto, é alguém que eu conheço, porque eu estou aqui, mas quem é? Por que que eu vim parar aqui? E aí eu falei, eu vou ver quem morreu. Mas antes, o que me chamou a atenção, uma placa cromada com algumas coisas escritas. Eu falei, quem sabe tem o nome da pessoa aqui, né? Eu vou ler para tentar descobrir quem é antes de olhar. Porque eu estava com medo, eu nunca tive medo de olhar gente, cadáveres, pessoas mortas, nunca tive medo. Mas naquele momento eu estava com medo de olhar o caixão, não sabia por quê. E de repente eu comecei a ler, só que essa placa, ela era cromada, ela era daquela cor de prata, como se fosse cor de, de colher, aquelas cores, né? Metálica. Metálica, isso, metálica. Então, quando eu comecei a ler, eu me vi refletida, muito ruim, um reflexo ruim, mas eu consegui me ver refletida nessa É, placa. como um espelho. E isso, como um espelho, só que bem fosco, mas eu consegui ver. Sim. E quando eu reparei na minha imagem refletida nessa placa, eu vi dois chumaços de algodão no meu nariz. E aquilo me chocou, porque aquilo caiu, foi como se fosse um insight, né? Fui eu que morri. Porque eu falei, meu Deus, quem está no caixão sou eu. E aí, quando eu olho para o lado do caixão, eu escuto uma voz de um homem, uma voz jovem, de um homem dizendo assim: tem certeza que você vai fazer isso? É o que você quer?
não tem volta. Se você fizer, não tem volta. E aquilo mexeu comigo de um jeito que eu comecei a me apavorar, eu comecei a ter um medo absurdo. Foi quando eu caí em mim, né? Eu falei, não, eu não quero morrer. Não é isso, na verdade, que eu quero. Eu queria uma outra coisa, né? E nesse meio tempo eu voltei pro corpo. Só Uhum. que para mim, essa experiência para mim foi muito rápida. Mas na verdade não foi, porque quando eu deitei estava de dia. Quando eu levantei estava de noite. Era como se fosse assim no finalzinho da tarde para o comecinho da noite. Mas para mim foi muito rápido isso, porque eu só me lembro de quando eu escutei aquela voz que eu senti como meu coração acelerando, aquilo me dando aquela agonia. Eu falei, meu Deus, eu não quero isso. E voltei. Quando eu voltei, eu acordei, vamos dizer assim, eu sentei na cama, chorando muito. E eu disse, eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Porque na verdade eu Uhum. estava infeliz, mas era uma forma de chamar atenção, é uma forma de fuga, né? Na verdade Certo. eu não queria aceitar aquela realidade a qual eu estava vivendo. Né? Mas a minha mágoa, ela vinha do fato de eu não ser amada como eu gostaria, não ter tido meus filhos como eu gostaria, né? Enfim, ser abandonada. E aí, de repente, eu escutei aquilo na minha cabeça, dizendo assim: você tem tanto que viver, tem tanto para você, espere mais um pouco, aguente mais um pouco. E eu falava, eu chorando, eu dizia, como se eu estivesse respondendo a essa voz: não tem nada para mim aqui, não tem nada para mim, não quero mais viver, não tem sentido. Por que eu estou aqui para sofrer tanto? E aquela voz como se fosse me acalentando, me consolando, dizendo: espere, calma, vai passar, você vai conseguir. Foram momentos muito difíceis da minha vida, né? Foi Uhum. quando eu tive depressão, eu tive síndrome do pânico, né? Até o dia que eu decidi terminar esse casamento. E sair de casa, eu fui morar com uma amiga, né? Mas só que antes disso, antes de eu sair de casa, na noite anterior, na verdade não na noite, mas no dia, né? Já de manhã, um pouco antes de eu acordar para ir trabalhar, eu me senti deslocando do corpo, atravessei a parede, atravessei a porta do quarto, a parede, e fui parar na sala e vi como é que eu posso dizer? Uma mulher uma mulher com um corte de cabelo que já não se usava mais naquela época, né? E na década de 90. E ao redor dela tinha uma risquinha muito clarinha, um azul, como se fosse um azul neon. E o que aconteceu? Eu estranhei aquela figura, né? Eu estranhei aquela figura porque eu não a conhecia. Então eu questionei, eu falei, quem é você? Mas eu não lembro da resposta dela. Eu lembro muito claramente quando ela colocou a mão na minha barriga e falou assim: é, você vai ter filho de outro homem. E eu estranhei, porque ela botou a mão na minha barriga e disse: mas de outro homem, como de outro? Eu, eu nem bem saí desse casamento, não tenho ninguém na minha vida, né? Não tenho nem marido mais, como é que eu vou ter filho de. Né? E de repente eu voltei para o corpo e quando eu voltei eu achei estranho. Eu falei: nossa, teve uma mulher aqui que eu entendi que foi o espírito de uma pessoa, né? Que veio falar comigo dizendo que eu ia ter um filho de outro homem. Falei, bom, vou trabalhar, né? E nesse trabalho, né, eu comecei a me estabelecer e acabei saindo de casa, né? Fui morar com essa minha amiga e foi justamente nesse trabalho que eu conheci essa pessoa que hoje é meu marido. A gente era muito amigo e de uma amizade, ele começou a me chamar para sair, a gente foi e tal, e começamos, engatamos um namoro e ele me levou para a casa dos pais dele. E nessa visita, ele me mostrou umas fotos dos familiares e no meio dessas fotos eu vi essa figura que apareceu na sala da casa onde eu morava antes de eu conhecê-lo, dizendo que eu teria o filho de outro homem. E aí eu fui e falei para ele, porque eu já tinha contado a história para ele, né? Dessa figura que eu tinha sonhado, não, que eu tinha visto, né? Eu falo para o sonho para a maioria das pessoas para não ficarem muito assustadas, né? Mas na verdade não foi um sonho, né? Foi um desdobramento. E aí eu fui e falei para ele, olha, lembra daquilo que eu te contei, que eu saí do corpo? Eu falei baixinho para os pais dele não, viu? Ele se lembra, eu falei da figura que eu vi, uma mulher. Eu falei, é essa aqui. Aí mostrei na foto. Quem é essa? Aí ele olhou para mim todo.
Tem certeza? Eu disse, foi ela. Essa daqui, a moça que eu vi. Ela é o que sua? Aí ele falou, ela era minha irmã. Faz 6 anos que ela faleceu. Aí eu, oi? Né? Dei aquela travada, né? Para digerir. Ele também ficou olhando para mim meio estranho. Eu disse, meu Jesus amado, o que fui dizer, né? Eu acho que foi ela. Né? Já querendo dizer assim, não, acho que não foi ela, não. Mas tinha sido ela. Né? E a partir daí, né, como eu tinha dificuldade em engravidar, numa dessas viagens que eu fiz no plano astral, eu fui visitar um lugar muito bonito, muito bonito. Um lugar que parecia uma ilha, cercada por um lago muito brilhante, como se os raios do sol, refletissem naquela água, como a prata serenada, né, que o pessoal chama. Uhum. Só que era de dia. O verde daquele lugar era um verde impressionante. E me levaram para aquele lugar um ser que eu não sabia quem era, mas eu sei que aparentava ser do sexo masculino, me deitou numa mesa ao ar livre, né? Onde tinha a sombra das árvores. Eu lembro que eu olhava para cima e via as folhas sobre mim, balançando, tremendo ao vento, né? E aquele lugar muito calmo, aquele ambiente de paz muito, muito bom. E eu deitava naquela cama sem entender o quê, né? Mas aí depois eu vim entender porque aquela pessoa começou a mexer comigo. Começou a mexer comigo, só que eu não sentia nada. Eu sabia que ele estava mexendo comigo e eu deitada, obedeci, porque me levaram para aquela cama, deitada, obedeci aquela pessoa mexendo comigo e de repente eu vi quando ele fez assim, pronto, tirei, tá aqui. Você foi operado, já foi tirado. E aí eu me levanto daquela mesa de, de concreto, naquela mesa que não parecia mesa de hospital, mas onde foi feito o procedimento, e continuava caminhando com essa pessoa até a beira do lago, conversando com ela, mas eu não lembro do rosto dela, só lembro que ela estava de branco, e eu olhei aquela água muito bonita, aquele lugar que era cercado por água, como se fosse uma pequena ilha, eu não sei te Uhum. explicar, né? Mas era um lugar muito bonito, silencioso, né? Eu não lembro de céu, não lembro de céu. Eu lembro que era branco. Era como se fosse tudo branco, eu não sei explicar. Eu não via céu, não via prédio, eu não via casa, não via nada. Eu só via o lago e aquele lago se estendia muito, muito para frente, mas eu não conseguia ver, né, mais nada. Não lembro da cor do céu, não lembro de pessoas. Só lembro, Vegetação você via? via a grama. Eu pisava na grama, uma grama muito verde, uma grama muito macia. E as árvores que ficavam sobre nós fazendo Sei. sombra, né? Aí quando eu cheguei próximo ao lago já não tinha sombra, mas a mesa onde eu fiquei deitada tinha. Ela estava Uhum. coberta pelas árvores. Tanto é que enquanto ele estava mexendo comigo, eu olhava para cima, olhando e olhando as folhas, né? E eu achava muito bonito porque era um verde tão vivo, era um verde tão diferente desses verdes que a gente vê aqui nas plantas, que eu ficava impressionada. Mas eu não chegava a questionar, né? Que lugar é esse? Eu sabia que eu estava lá para alguma coisa que precisava ser feito, né? E de fato foi o que aconteceu. E depois desse evento, com pouco tempo, acredito que alguns meses depois eu engravidei. Só que eu não sabia que eu estava grávida. E aí, de repente, num sonho, uma senhora apareceu para mim, que eu costumo chamá-la de Dona Ângela, porque houveram outros sonhos na minha adolescência onde ela apareceu. E ela dizia assim para mim, minha filha, ela colocava a mão, segurava a minha mão e dizia, minha filha, coloque o nome dele, João Gabriel. Aí eu acordava. E quando eu acordava, eu falava, vai, João Gabriel? Falei, mas eu não estou grávida, nem atrasou a minha menstruação. Eu pensei, né? Uhum. Vamos esperar. Aí passou uma semana, a menstruação não veio. Aí eu disse, na próxima semana, se não vier, eu faço. Aí passou mais outra semana, não veio. Aí eu falei, bom, agora eu vou fazer, né? O teste, porque não é possível. Porque não é um atraso muito grande. E aí, quando eu fiz, deu positivo. Marquei médico, né? E aí fui acompanhando, contei para meu marido e tudo. Ele pediu, inclusive, para não falar para ninguém, porque corria o risco de eu perder e ficar muito deprimida, como foram as outras É. vezes, né?
E aí, porque teve mais de uma perda, né? Eu te contei uma com meu ex-marido, mas com esse atual marido meu, eu perdi outro neném, né? Uhum. Também naquela, entre 2 meses, entre dois, 1 mês e meio para 2 meses de gravidez. E aí eu falei para ele, olha, eu estou grávida. E ele falou, não vamos contar para ninguém, porque pode ser que você perca. Eu falei, não, não vou perder, porque ele vai nascer e o nome dele é João Gabriel. Mas por que João Gabriel? Eu falei, porque me disseram que o nome dele é João Gabriel. Só para as pessoas entenderem, a dona Ângela, ela nunca revelou para você o nome, né, dela, né? Mas Não, você não. chamou de Ângela porque tem a ver com anjo, no caso. E era, Exato. Eu e fiz uma era mulher. associação. Era uma mulher, era uma senhora Uhum. negra e muito amorosa, muito, muito. Ela conseguia transmitir muito amor, muito carinho, muito cuidado, né, comigo, um zelo. Uhum. E era uma senhora que eu não conhecia, pelo menos aqui eu nunca a vi, nunca Sim. vi foto, imagem dela, mas ela aparecia muito em sonhos para mim, né? E nesse sonho ela disse: minha filha, coloque o nome dele, João Gabriel. E aí, quando eu fui fazer o ultrassom, depois que a barriga cresceu, porque é a primeira vez que minha barriga tinha crescido, que eu tinha ido a essa fase, né, da gestação, ao ponto das pessoas verem, quando eu fiz o exame, realmente era um menino. E aí ficou João Gabriel, todo mundo já chamava ele, com 4 meses já, de João Gabriel. E João Gabriel tem quantos anos hoje? Hoje ele tem 15 anos. 15 anos. É. E aí, quando o João Gabriel estava com 10 meses de nascido, essa dona Ângela apareceu de novo para mim. E dessa vez ela disse: você vai ter que comprar outra bolsa azul de neném. Só que ela não disse o nome. E eu não estava com a menstruação atrasada. E não estava pretendendo ter outro filho, porque meus planos eram um só. Mas só que eu não evitei, porque eu achava que eu também não ia engravidar mais. Já que eu já tinha levado muito tempo, 7 anos casada, sem filho com ele, né? Ao todo, desde o momento que eu casei da primeira vez, eram 13 anos que eu estava querendo ter filho, né? Eu fui mãe bem tarde. E aí Dona Ângela apareceu para mim e disse que eu tinha que comprar outra bolsa azul, e aí aquilo me assustou, porque já era um momento mais difícil. E aí quando eu comuniquei para o meu marido, ele ficou muito apreensivo, e nesse meio tempo eu disse, é um menino, e ele ficou meio assim e tal, e de um tempo depois ele veio para mim e disse, não, realmente é um menino, e vai se chamar Mateus, porque ele viu o menino em sonho, ele mesmo viu o menino em sonho, disse que era Mateus. E eu queria colocar o nome dele Davi, meu marido falou, não, vai ser Mateus, e aí a gente viu o significado, né, presente de Deus, Uhum. e eu falei, é isso mesmo, mas a gente encerrou, né, com ele, né, com esse meu segundo filho, né. Sim. Mas Uhum. enfim, são essas coisas que acontecem comigo que eu não chego a ter medo, nem chego a estranhar. Não sei se porque eu acredito muito nesse mundo espiritual, né? Eu acredito que é a nossa realidade e que aqui é uma escola, nós estamos de passagem. Somos seres espirituais vivendo experiências humanas. Para mim, eu Uhum. tenho essa convicção, né? A última, assim, dessas experiências que eu também acho muito interessante, eu tenho experiências muito com OVNIs. Aqui onde eu moro, existe uma incidênciazinha, mais ou menos, de objetos voadores, assim, visto pelo menos por mim, pelos meus filhos, né? Por algumas pessoas que moram aqui, né? É um pouco comum isso aqui. Uhum. Só que as minhas têm desdobramentos meus em que eu vou para alguma coisa, como eu posso dizer, que está no céu. Não sei Como uma dizer. nave. Isso, não sei se é exatamente uma nave ou uma outra dimensão, mas eu sinto que eu estou em presença. Eu por 2 vezes, inclusive hoje, na madrugada de hoje, eu me senti sendo levada para esse lugar e a imagem é completamente diferente. A minha irmã caçula morou comigo em São Paulo e veio embora para Recife de volta primeiro que eu. E ela não acreditava em nada disso, de espiritualidade. Ela achava que era tudo besteira, bobagem, balela. E aí eu olhei para ela nessa noite e disse: bom, é o seguinte, você vai dormir, tá certo? E eu vou te levar para dar uns passeios. Eu não sei porque que eu falei isso, mas eu falei para ela. E aí depois você me disse se você acredita ou não. Tá? Aí ela, tá, passear para onde? Eu falei, você vai ver. E nós dormimos. Paulo, eu não sei como eu fiz isso. Eu só sei que eu me lembro muito bem que durante o sono eu desdobrei, fui até minha irmã, peguei ela, falei, vem comigo.
em espírito, e a gente foi dar umas viajadas por aí. Quando foi de manhã, a minha irmã sentou na mesa e ela disse que ela ainda me lembrou esse fato esses dias, faz muitos anos, mas ela disse que eu fiquei olhando para ela assim, desconfiada. E ela, o que é? Olhando para mim, eu falei, você não tem nada para me falar, não? Ela disse, eu não. Tem certeza? Aí ela disse, tenho, por quê? Você está se lembrando de nada, não? De nenhum sonho, alguma coisa assim? Aí ela começou a regalar o olho pro meu lado, assim. Umas viagens que ela. Aí ela, até eu me arrepio quando eu me lembro. Ela disse, eu não acredito, eu não acredito. Foi verdade. Eu falei, foi. A gente não foi dar uma passeada? Aí ela foi. A gente não foi para uns lugares assim. Ela, mulher, eu achei que tinha sido um sonho. Mas como é que pode ser um sonho sonhado por duas pessoas? O mesmo sonho. Aí eu Uhum. falei, porque não era sonho. Então, assim, eu achei muito interessante essa experiência e ela me relembrou há poucos dias. E teve outras também que nós tivemos, eu e essa minha irmã, mas a gente ainda era menina aqui na casa da minha mãe, uma coisa assim bem espetacular. A gente dormindo e de repente a gente acorda como se fosse num sonho. Aí a sensação que eu tive que era num sonho. E via uma luz muito forte entrando pela janela e essa luz se transformava numa voz que a gente apelidou de Dia Doce, porque era o nome que essa luz tinha dado pra gente e a gente aceitou como sendo o nome dela. Quando eu vi essa luz, eu me lembro que eu perguntava para ela, minha mãe está muito aperreada, minha mãe está com muitos problemas, ajuda minha mãe, foi o que eu pedi para essa luz. E essa luz dizia assim, não se preocupe, sua mãe está passando por muitas coisas que ela precisa passar, mas vai acabar, vai ter fim, não E se sua preocupe. irmã via também essa Via. luz? E Ela ouvia a voz? também ouvia, porque quando nós acordamos, nós relatamos a mesma experiência. É, É isso, Paulo. As minhas experiências são essas. Vira e mexe, todos os dias algumas coisas acontecem, mas são uhum. coisas para mim que não têm aquele valor, porque como faz parte da minha vida, do meu dia a dia, eu não vejo como sendo nada espetacular. Olha, Espetacular. olha, começando um pouco de trás para frente, essa sensação que você tem às vezes de se deslocar para uma nave, alguma coisa assim que esteja lá em cima, é uma lembrança nítida também? Você tem como descrever o que você Muito vê lá em nítida. cima? Tenho. Geralmente é noite, eu vejo como se estivesse de uma altura muito grande, chego a ver a copa das árvores, mas muito acima mesmo da copa das árvores, ao ponto que há um distanciamento de onde eu estou, né, para o que eu estou vendo, que eu acabo às vezes não conseguindo mais identificar o que tem lá embaixo, né, até Uhum, porque é escuro. E eu sinto uma vibração, é como se fosse, é, sabe esses desenhos animados onde uma pessoa quer jogar uma, um raio numa outra pessoa e aquele faz vum, 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 hum, vum. Eu sinto mais ou menos isso. É como se fosse um zumbido no meu ouvido, hum. né? E como se eu estivesse no meio de um raio, de alguma coisa assim que me leva. Não é algo que eu possa controlar. Eu sinto essa sensação que eu estou leve, Uhum. leve, e estou sendo levada para cima, e quando eu olho para cima, eu vejo um objeto muito grande, mas assim, não sei como eu entro, né, nele, né? É. Até porque a minha lembrança muito nítida é até quando eu falo esse momento de Quer momento dizer, você lembra subindo, mas não lembra dentro do dos ambiente, seres quando do chega. lugar, não, não, não. Quando eu acordo, eu já estou aqui de volta, mas é Sim. muito nítido, ao ponto, uma vez eu tive a visão de um desses seres que não são humanos, são muito brancos. Esse que eu vi é muito branco, branco, branco mesmo, não é aquela pele branca, era branco, branco, Branco como um e os, papel. como um papel. E os olhos negros, todo negro, não tinha a divisão da córnea, dessa parte Sim. branca, né? E era oblíquo, aqueles olhos assim, sabe? Um narizinho bem pequenininho, uns furinhos assim. E esse ser me olhava muito de pertinho, né? Como se estivesse me analisando. Eu estava num lugar que eu lembro que era muito frio, eu não sei se tinha gelo, neve, uma coisa assim. E esse ser olhava para mim e ficava
fazendo aquela expressão assim, como se fosse olhar Uhum. ela de perto, né? Mas não conversava comigo também, não conversava comigo. Eu não sentia diálogo com ele, só apenas observação. Foi um Uhum. desses seres que eu vi, né? Que eu acredito que não seja daqui, eu acredito Uhum. que não seja. Mas a sensação que eu tenho é essa, é que eu estou flutuando no meio de um raio de alguma coisa e aquilo faz um vum, 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 aquele Uhum. zumbido assim ao meu redor e eu subo, né? Tudo que você contou, ou digamos, né, aquelas experiências que quando você era criança, que você via aquele olho na janela, que você viu aquela imagem entre você e a parede, a gente não tem como dizer, não, isso tem uma conexão com a realidade, porque a gente não pode até ser algo real mesmo, mas a gente não tem como conectar. Mas digamos que 90% ou mais das coisas que você falou estavam todas conectadas com a realidade. Então, digamos, aqueles sonhos premonitórios, né, que você via como símbolos e depois entendia que aquele símbolo significava aquilo. Então, é algo completamente conectado. Fora outras mais claras ainda, como o previsão da sua gravidez, né? É que não passava nem pela sua cabeça que você ia ficar grávida, porque você já estava há anos sem engravidar. E quando você tem aquela premonição, engravida logo em seguida, quer dizer, e não foi uma vez só, foi duas, em você tem a outra previsão da sua irmã. Quer dizer, quando a gente estatisticamente começa a pensar sobre isso, vê que também não pode ser classificado facilmente como uma alucinação, Ou uma coincidência, né? ou uma coincidência, ou uma imaginação sua. Então, eu quero deixar claro que acho muito interessante esse seu relato, porque, como tantos outros que já apareceram em nosso canal, eles são completamente conectados com a realidade, né? E então são fenômenos difíceis de se refutar, de dizer, não, isso é alucinação. Bom, aí a gente tocou em muitos assuntos que se a gente fosse desenvolver cada um, a gente iria passar aqui horas conversando. Mas uma coisa que me passou pela cabeça é o que é isso? Que fenômeno é esse que você tem, que você tem esse desdobramento do corpo físico e você entra no outro plano onde as coisas se manifestam de outra forma completamente diferente. A gente pode comparar, por exemplo, com a física tradicional, a física clássica, né? E a física quântica. Quando os cientistas começaram a entrar nesse mundo aí da física quântica e a descobrir coisas, eles ficaram assim perplexos, né? Porque eles disseram como uma coisa pode se comportar dessa forma, né? Se no mundo físico aquilo é objetivo, né? O que é e o que não é, não é. Mas aqui no mundo quântico as coisas têm uma tendência a ser, uma possibilidade de ser, mas não é. Por exemplo, uma partícula pode ser partícula no momento, no outro momento pode ser onda, né? Existe, por exemplo, conexão entre duas partículas que elas funcionam, mesmo que estejam separadas a uma longa distância, elas têm uma conexão entre elas que se uma der um giro, a outra lá dá o giro também. Quer dizer, coisas que não se explicam na física clássica. É outra dimensão, parece, do mundo material. Então, se o mundo material tem dimensões, né, que não funcionam da mesma forma, imagine outros planos que existem aí, energéticos. Né? Eu tenho essa convicção diante das coisas que eu estudei, né? Que eu li, que eu procurei pesquisar. E que eu sei que, por exemplo, quando se trata de premonição, eu acredito que o tempo ele só ocorre linear aqui. É o que eu entendo, né? Aqui na Terra. Então, aqui tem, antes de chegar 3 horas da tarde, passaram 2 horas, 1 hora. Mas, quando nós estamos nessa outra dimensão, extrafísica, eu acredito que passado, presente e futuro podem ocorrer ao mesmo tempo. Pelo Uhum. menos na forma que nós entendemos o tempo aqui, não, é possível, mas não da Uhum. forma como nós entendemos aqui. Uhum. É como se eu posso dizer que nos falta
nos falta capacidade para Uhum. ter acesso a esse tipo de fato aqui no corpo físico. Uhum. Eu, Isso aí talvez explique, dê alguma resposta a muita gente que se pergunta por que, é que eu fico sabendo disso se eu não posso fazer nada, se eu não posso evitar, se não adianta nada eu saber, para que, é que eu estou sabendo? Mas acontece o seguinte, o que eu penso, o que eu posso perceber é que ninguém está contando aquilo a você, ninguém está querendo que você tome uma atitude, que você evite, ou então ninguém quer lhe poupar ou lhe avisar de algo que vai acontecer, que você, inclusive, vai ficar constrangido de dizer aquilo à pessoa, né? Você sonha que a pessoa vai morrer, você não vai. Alguém vai morrer, é difícil você querer revelar aquilo, porque não faz sentido. Então, mas eu acho o seguinte, no meu entendimento, não é ninguém que está lhe contando aquilo, não. É você que está entrando numa determinada dimensão, você tem essa capacidade. Eu acho que a diferença é justamente essa. Tem pessoas que não têm, a maioria das pessoas não tem a capacidade de sair do corpo e entrar em outras dimensões, mas algumas pessoas têm. No seu caso, é um desses, né? Então, digamos, se você sai do seu corpo e entra em outra dimensão, automaticamente você fica sabendo o que vai acontecer. Tem premonições de coisas que pessoa que vai morrer, acidente que vai acontecer. Tem a visão antecipada de algo que você só vai fazer depois, digamos, um terremoto que vai acontecer no dia seguinte, você já se vê ajudando as pessoas. nossa, Mas muito top. não é ninguém que está lhe dizendo isso. É você que está saindo e acessando um conhecimento que está disponibilizado ali naquele outro plano e que não tem nenhuma intenção com aquilo, é apenas um conhecimento. Então, essa pergunta, para que eu. O que adianta eu saber? Não adianta nada. Adianta que você teve acesso àquilo, né? É como a gente ir na janela e ver um fato, um avião caindo, e dizer, para que eu vi o avião caindo? Não tem nenhum sentido. Apenas você estava ali e tinha, digamos, equipamentos físicos para ver aquilo. E viu. Então, quando você sai do seu corpo, você acessa conhecimentos que, estando no corpo, você não tem. E fica sabendo deles. Agora, para que isso? Não tem nenhuma explicação de para quê. A não ser alguns que têm sentido, quando diz assim, ó, avise a fulano que não sai de casa hoje. Aí é outra história. Né? Porque você tem uma razão de estar tá sabendo. Né? Na verdade, você não está nem sabendo, você não está vendo aquilo, não. Estão dizendo a você que aquilo vai acontecer. Né? Aí já é outra forma. Uma coisa é você mesma sentir, ver, estar naquele ambiente que ainda não aconteceu. Outra coisa é um ser de outro plano chegar e ele dizer, ó, vai acontecer isso, tente evitar, né? Não viaje hoje, não vá trabalhar hoje, coisas assim, aí já é diferente. É assim que eu vejo. Isso é esse tipo de sensor que você tem, né, extrafísico, a maioria das pessoas não tem. Agora, a gente que não tem esse tipo de sensibilidade, a gente tem, por exemplo, sonho, né? Por exemplo, às vezes fico admirado como meus sonhos são elaborados, né? Eu fico pensando, quem inventou um roteiro desse, uma história como essa? O sonho que tem início, tem meio, tem fim, e às vezes eu estou vivendo uma vida no sonho que não é a vida. Então, veja, às vezes no sonho eu tenho lembranças de como se eu tivesse vivido anos atrás um determinado evento, né? E que faz parte daquele sonho. Eu tenho lembranças passadas como se eu tivesse uma vida paralela, né? Então, não é lembrança dessa vida. No sonho eu tenho outra vida e tenho outras lembranças. Então, eu fico pensando, quem inventa isso? Não sou eu. Tem alguém inventando e passando esse filme na minha cabeça? Não, não tem. Depois eu chego à conclusão que são coisas que existem de fato por si mesmas. Né? Elas existem por elas mesmas e a gente acessa quando a gente dorme, quando a gente está numa outra vibração, né?
mental ou energética, a gente acessa tudo isso. Isso existe por si mesmo. Então, a gente não é necessário que tenha alguém fazendo alguma coisa e colocando na nossa cabeça. Então, a gente tem que entender que o nosso raciocínio, às vezes, é muito limitado à nossa condição humana e material. A gente fica conectando, até Deus, né? A gente imagina que Deus seja um homem, que está em algum lugar, que está vendo o que está acontecendo, como se estivesse vendo numa televisão, e às vezes interfere, às vezes não. Quer dizer, é muito antropomorfizada a nossa imagem de Deus e de tudo que existe. Então é bom a gente entrar em contato com esses relatos, porque a gente começa a desconstruir e a ultrapassar essa limitação que a gente tem de raciocinar sempre como um ser humano material. A gente tem que saber que existe muito mais coisas e que essas coisas têm inteligência própria. Ninguém sentou para criar nada. Elas são em si mesmas inteligentes. Então, por exemplo, até no mundo material é assim, uma flor, ela sabe como é que ela vai se transformar da semente na flor, como é que ela vai crescer, e ela tem dentro dela a inteligência própria que leva ela a ser o que ela é. Quando a gente sai do corpo e tem essa experiência, a experiência fora do corpo, a gente pode resumir todas essas experiências nessa sigla aí, EFC, experiência fora do corpo. Inclusive a EQM é uma experiência fora do corpo. Eu acho que a expressão EQM é mais famosa, mas se a gente chamar tudo de EFC, fica melhor, porque resume tudo. Todos os tipos de experiência, né? Eu aprendi com você a chamar de experiências luminosas, que eu achei que coube muito bem, acho que representou, que figurou muito bem essas experiências na nossa vida. Realmente. Trazem luz, né? Conhecimento. Né? Experiências luminosas diz muita coisa. Diz que é todo tipo de experiência que nos mostra que nós temos conexão com outras dimensões, quer dizer que o ser humano é multidimensional, ele não é só material, ele é multidimensional, e essas experiências nos provam isso, e é luminosa porque ilumina, esclarece, traz informações, né? Conhecimentos. Eu acredito nisso, piamente eu acredito. São experiências que nos ensinam quem nós somos. E é esse o objetivo do canal. Não é provar nada para ninguém, não é doutrinar ninguém, mas é trazer experiências que possam dar condições que as pessoas mesmo entendam cada um do seu jeito e vá alcançando aquilo que é possível alcançar. Como dizia Jesus, quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tiver olhos para ver, que veja. E quem não tiver, não veja, não ouça. Cada um no seu tempo e na sua condição. Né? Nas suas possibilidades. Nas suas possibilidades. Então, esse nosso canal não é um canal sobre EQM, é um canal sobre experiências luminosas. Quer dizer, experiências que nos ensinam aquilo que nós somos. E eu tenho certeza que você, a essa altura da vida, já tem muitas respostas, né, de coisas que você antigamente dizia, o que é isso? Hoje em dia você já pensa de uma forma diferente. Se você quiser também dar a sua explicação para essas experiências todas, fique à vontade também para dizer o que você pensa sobre isso. O que é isso? O que são essas experiências que você tem? Eu acredito que seja o que, na verdade, nós só somos a consciência, né? Que dá vida ao corpo, que dá a vida ao cérebro. Eu penso que nós somos seres espirituais, como eu já falei, espirituais, vivendo experiências humanas, né? E, na verdade, eu acredito que é como a roupa que nós vestimos, o nosso corpo. Eu penso assim, que na verdade, nós não somos isso. Nós estamos assim, né? É o que eu penso. Uhum. Que nos aguarda um conhecimento infinito, eterno, e que a gente vai acessando a cada vida, a cada experiência, a cada necessidade, a cada momento, até o ponto em que a gente vai chegar muito próximo até da ideia do que vem a ser Deus. Uhum. Eu penso isso. Eu penso que tudo é um aprendizado, né? E que aos poucos nós vamos, assim como uma criança
aprender a gatear, andar, falar e tudo, e aquilo vai fazer parte da vida dela, eu acredito que essas experiências também vêm para isso, vêm Uhum. para somar, para agregar, para fazer, na verdade, para te construir como um ser universal, um ser eterno, né? Uhum. Que dá vida a esse corpo, né? Na Uhum. verdade. Eu penso isso. E eu acho que esse tipo de visão muito mais ampla, e a partir de uma perspectiva, né, extrafísica também, nos acalma um pouco em relação aos fatos materiais, da vida material. Então, por exemplo, você já sofreu tanto em um determinado momento que disse, para que, que eu estou aqui? Não tem sentido essa vida. Aí você, de repente, é chamada para uma experiência que, espera aí, não é isso que eu quero, não, eu não quero morrer. É. Eu até já vi alguém dizer, alguém que estuda um pouco sobre essa questão, diz assim, ó, ninguém quer morrer, nem o suicida ele quer morrer, ele não quer morrer. Ele quer se livrar daquela situação que tanto pesa sobre ele, que parece insuportável, né? Um sofrimento físico ou psíquico ou espiritual, mas tão grande que ele diz, não, eu não quero mais sentir isso. Então ele se procura uma fuga. Não é? Se ele pudesse, ele não morria, ele apenas se livrava daquilo. Do sofrimento. Exato. Mas muitas vezes, né, você foi avisada, outras pessoas não têm essa facilidade e termina cometendo, né? E não vê o seguinte, que essa vida material e os problemas que existem nela, eles são tão pequenos diante daquilo que a gente é, que se a gente se aguentar mais um pouco, esperar aquilo passar, aquela situação passar, e tiver também fé, tiver uma conexão com o divino, né, com essa nossa condição extrafísica, a gente pode superar aquilo, pode transformar aquilo também, desde que a gente dê tempo ao tempo, né? Fica aí o exemplo do seu relato para as pessoas saberem que aquilo que Jesus falou, né? Que nada vos preocupe, né? Não se preocupe com coisa alguma, porque isso aqui é só uma passagem e tem mais, né? Você tem condições de transformar essas circunstâncias, né? Se você tiver perseverança, fé. Então, sempre depois das provações, a gente está mais forte do que antes, está com mais fé, com mais confiança. Então, essas situações difíceis, às vezes, acontecem para nos levar para onde a gente tem que ir. Foi um prazer muito grande conversar com você e eu te agradeço mais uma vez e, e que essa tua experiência ilumine muitas mentes, muitas pessoas aí no mundo afora. Assim seja, eu também espero, porque eu sei que nada é por acaso, né? Nada é por acaso. E tudo é conhecimento, né? Tudo é aprendizado, tudo eu acho que vem para agregar alguma coisa na nossa vida. Se nós tivermos olhos de ver, né? E Uhum, ouvidos de ouvir, porque tá tudo aí, tá tudo aí. Agora, o bom foi que através do seu canal, que eu assisto sempre, diariamente eu procuro relatos, o seu canal me revelou que, na verdade, aquelas pessoas, aquelas experiências que as outras, né, pessoas viveram, uhum, tão fantásticas, na verdade, eu também vivia, né? E eu as considero especial e o seu canal veio me dizer, mas você também é. Todos uhum. somos, né? Mas Isso. existem aqueles que se destacam e que, de acordo com as suas missões, são designados, né? Uhum, Para justamente trazer esse conhecimento e dizer para o homem, olha, para de olhar para o próprio umbigo, porque a vida é muito mais do que você possa imaginar, né? O uhum. conceito de vida e de tudo que a gente veio fazer, qual o sentido de tudo aquilo. Eu ainda sei que tem muita coisa para aprender, mas eu agradeço a Deus, agradeço ao seu canal, né? Agradeço a você, que para mim é um ser divino, assim, de conhecimento, de amor, né? Porque o seu trabalho é uma coisa muito bonita e eu espero que Uhum. ele cresça cada vez mais, que ele atinja todos os recantos da terra, porque essa verdade, esse conhecimento, ele tem que ser divulgado, ser passado, é Uhum. preciso. Já chegou o tempo do homem É. começar a ampliar os seus horizontes nesse sentido. Você diz assim, agradeço a você,
é muito importante o seu trabalho, mas acontece o seguinte, que é tudo uma unidade só, né? O seu relato, o meu trabalho aqui de operar isso, de bater um papo com você, de editar esse vídeo, é apenas uma centelha, assim, daquilo que realmente o trabalho maior, né? E eu não atribuo a mim nenhum mérito, mas eu apenas sou um instrumento. E quero aproveitar aqui para reverenciar o verdadeiro dono do canal, o verdadeiro operador, né, de toda essa obra, criador, e que é a nossa contraparte divina aí, onde somos todos um, né? E quero agradecer a ele, agradecer a você e dizer que todos que estão nos assistindo, assim como você e eu também, fiquemos na paz e até o nosso próximo encontro.